Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o nosso querido e amado Mestre Jesus. Hoje estaremos falando sobre bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Essa bem-aventurança é muito interessante para nós analisarmos. Observem o que Jesus oferece. Ele oferece aos mansos a terra. E aí vamos perguntar, mas vamos herdar essa terra cheia de desigualdades, cheia de dores, de guerras? É essa terra que Jesus está oferecendo aos que serão mansos? É uma pergunta intrigante, porque diante do mundo em que vivemos, quem vai querer herdar um lugar desse? Existem algumas visões teológicas que dizem que a terra vai ter um fim. Na parúzia de Jesus, quando Jesus voltará à terra para recolher os justos e levar para o paraíso. Mas aí a gente pergunta, por que Jesus virá fazer essa separação, levando os justos e deixando os maus na terra, se ele promete aos mansos a própria terra? Alguma coisa não se encaixa. Quando Jesus, no seu discurso escatológico, que é o discurso do final dos tempos, que a gente encontra em Mateus 24 a 26, Jesus, ele não fala do fim do mundo. Ele fala do fim de uma era. E nós estamos na era de provas e expiações. Jesus fala que haverá uma nova era, que é o mundo regenerado. E no mundo regenerado, a dor extrema deixa de existir, o mal extremo deixa de existir, as guerras, as doenças, tudo começa a declinar. E aí se justifica a promessa da terra para os que ficam. As bem-aventuranças de Jesus, elas representam uma revolução moral, por estarem inteiramente opostas à maneira de pensar da humanidade. Do tempo de Jesus e do nosso tempo também. Porque no tempo de Jesus as bem-aventuranças foi uma revolução, e hoje ela continua sendo uma revolução. O Mestre, ele exaltou traços da personalidade humana impopulares, tais como a humildade, a mansidão. Imagina naquela época, onde o orgulho, o poderio estava extremamente presente, você falar que o indivíduo tinha que ser manso, tinha que ser humilde. Era incompatível com a época. Vamos trazer para os nossos dias atuais.
Pegue um indivíduo humilde e manso. É considerado tolo, covarde. A revolução dos ensinamentos de Jesus continua. Jesus inverte o sistema de valores da cultura dominante. Aponta uma maneira de viver nova, como se ao conhecê-lo iniciássemos uma nova vida. Como nos diz João no capítulo 3, versículo de 3 a 5. Paulo de Tarso também faz alusão a isso. Ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Realmente viver Jesus é iniciar uma nova vida nos aspectos espirituais. É se transformar, como diz Paulo, em uma nova criatura. Porque a criatura antiga passa, fica para trás, fica no passado. E surge a nova e transformada criatura. Todos nós estamos em busca da mansidão. Todos nós precisamos conquistar a mansidão para que os conflitos do mundo acabem. Há quanto tempo estamos agindo como verdadeiros guerreiros? É o momento de vivenciarmos a paz, de vivenciarmos a mansidão. As dificuldades que temos que enfrentar podem ser muito minoradas por aquela mansidão que se fortalece em Jesus. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, vamos sobrepor ao menosprezo, às repulsas, aos aborrecimentos, a que estamos expostos no nosso dia a dia. E estes deixarão de nos lançar sombra sobre o espírito, porque essas coisas ainda jogam sombras sobre nós. Não dá mais para virarmos as costas à luz, porque a luz é Jesus. Temos que voltar as nossas faces em direção ao Mestre, para que nós possamos encontrar a razão de viver, norteada pelo Evangelho desse magnífico homem chamado Jesus. Jesus realmente é o revolucionário dos revolucionários. Ele realmente inverte o sistema de valores da cultura dominante. Ele muda tudo. Ele radicalmente transforma a Terra. A radicalidade dos ensinos de Jesus implica um estilo de vida totalmente diferente para seus seguidores. Eu costumo dizer, não dá para mergulhar no Evangelho de Jesus e sair a mesma pessoa. Esse é o grande medo de alguns indivíduos. Porque quando mergulhamos no Evangelho de Jesus, quando as doces palavras de Jesus entram, penetram no nosso ser, a gente se transforma. É inevitável. Alguns demoram um pouco mais, outros conseguem se transformar mais rapidamente, mas todos se transformam. Todos, sem exceção, passam a ser uma nova criatura, como nos diz Paulo. É por isso que alguns rejeitam. É por isso que alguns temem ler o Evangelho de Jesus.
Porque lá no fundo, nos escaninhos da alma, sabem do risco da transformação. E os que estão acomodados, os que gostam de vivenciar as paixões, temem isso. Porque as paixões perdem o seu lugar. Porque aí brota aquilo de mais importante que existe: o amor. O amor transforma, o amor dulcifica, o amor pacifica. E nunca mais seremos os mesmos, mas seremos melhores. Poderemos até ser rejeitados pelo mundo, mas seremos melhores, seremos plenos, felizes. E é esse o nosso objetivo de vida: conquistar a felicidade. Esta terceira bem-aventurança não pode ser lida superficialmente, à custa de fazermos uma interpretação incompleta. Ela tem que ser lida no conjunto e aprofundadamente. São ensinamentos profundos, repletos de sabedoria, e para vivenciá-los precisamos vencer a nós mesmos. Esse é o grande detalhe da revolução. Precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos vencer o homem velho que está aí, presente, lutando para não perder espaço. Vamos caminhando, pouco a pouco, convictos de que a vitória chegará. Convicto de que as palavras de Jesus não são em vão. São profundas, transformatórias, revolucionárias. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação: Paulo Guedes. Vamos agora começar a fazer uma análise dos termos utilizados por Jesus. Manso, no grego caioné, é praus, que significa manso, suave, gentil. Jesus disse que ele era manso. Jesus se dizia manso, praus e humilde de coração. Jesus era manso e humilde de coração. A gente encontra lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele falando sobre isso. E por isso, todos os que estão cansados e oprimidos, que é o verso 28 desse mesmo capítulo, podem ir a ele e achar descanso para a sua alma. Olha que coisa bonita. Jesus era manso e humilde de coração. E todos nós que estamos aflitos, cansados, sobrecarregados, oprimidos, podemos nos dirigir a Ele. Porque Ele vai dar descanso às nossas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O equivalente hebraico ao do grego praus é anal ou ani, que significa pobre, afligido, humilde e manso. Jesus falou em aramaico. Hebraico são línguas similares, evolução uma da outra. Emprega-se essa palavra hebraica para descrever a Moisés, por exemplo, que era muito manso. A gente encontra lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Também aparece na passagem messiânica de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3. E no Salmo 37, versículo 11, onde também se traduz como manso. Era muito comum se usar essa palavra como manso. Então, a tradução dos bem-aventurados é manso. E a mansidão é uma virtude do coração, daqueles que vivem em paz consigo e com a humanidade. Olha o detalhe: vivem em paz consigo mesmo e com a humanidade. Porque a mansidão, ela é completa, ela harmoniza,
E quem está completo e harmonizado está bem consigo mesmo, está bem com o próximo, está bem com a humanidade. A mansidão aparece várias vezes no Novo Testamento. E é uma virtude de fundamental importância para o cristianismo, para o cristão. Nas fileiras do cristianismo, todos deveriam ser mansos. O mundo estaria muito melhor. No nosso mundo, no mundo atual, à primeira vista, a mansidão pode ser confundida com servidão, com fraqueza de caráter e covardia. A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Daquelas pessoas que não partem para a briga, que evitam conflitos, que tentam de todas as formas resolver pacificamente tudo, são apontados como fracos, covardes. Pode até ser apontado por muitos como submissão, pessoas submissas, que não colocam seu ponto de vista, mas o manso coloca seu ponto de vista, de forma educada, ponderada, sem buscar conflitos. Na sua origem, em grego, praus significava uma das grandes palavras da ética. Olha a grande ética chegando aí. Praus, mansidão, era um dos grandes feitos da ética. O indivíduo que tinha a ética estabelecida na sua vida era manso. É manso. A palavra grega praus tem um segundo sentido. Ela é usada para referir-se a um animal que tenha sido domesticado e que era acostumado a obedecer a palavra de mando, que aprendeu a obedecer. É a palavra usada para referir-se a um animal que aprendeu a aceitar o controle. Assim, que possível, a tradução poderia ser a seguinte: a gente poderia ver essa bem-aventurança da seguinte forma: bendita a pessoa, ou extremamente feliz, a pessoa que tem sob seu controle todos os seus instintos e paixões. O manso, ele domina os seus instintos, domina as suas paixões, que os levam, se não dominados, a atitudes radicais, violentas. Olha a profundidade dessa bem-aventurança. Precisamos urgentemente controlar os nossos instintos e paixões. E eu pergunto, já estamos controlando? Os instintos estão sob o nosso domínio? A razão está dominando os instintos e as paixões? Eu acredito que ainda não. Por isso, ainda estamos num mundo de provas e expiações. Há um terceiro enfoque nessa bem-aventurança. Os gregos constatavam sempre a qualidade que chamavam praotês, e que a versão traduz por mansidão, qualidade que chamavam de iselocardia, que quer dizer altivez de coração, cardia coração. Em praotês se encontra a verdadeira humildade que lança fora todo o orgulho, porque estamos falando já da altivez de coração. Essa bem-aventurança podemos caminhar também por esse lado. Aquele que tem altivez de coração, que joga fora todo o seu orgulho. Porque o orgulho nos leva ao conflito. Porque o orgulhoso acha que está com razão, que sempre está certo. E aí, o que sempre está certo não cede nunca, e aí surgem os grandes conflitos, as brigas. Sem humildade, não se pode aprender, porque o primeiro passo para o aprendizado
é ser consciente da nossa própria ignorância. Por isso a necessidade de jogar fora o orgulho. Porque o orgulhoso não aprende. O orgulhoso se acha o dono do saber. E quem de nós é o dono do saber? Jesus era o dono do saber. E se dizia manso e humilde. Nós ainda não somos mansos e muito menos humildes. Porque precisamos dessas duas virtudes, porque uma complementa a outra. Temos muito ainda a caminhar. Temos muito ainda a progredir. Temos muito ainda a aprender com o Divino Mestre Jesus. Eu tenho muita admiração pelo Emmanuel. Ele conseguiu pegar pequenos versículos de Jesus e fazer comentários profundos, magníficos. A série Pão Nosso é fabulosa. Emmanuel é um profundo estudioso de Jesus. Muitas pessoas falam que são livros de páginas e usam esporadicamente para abrir e ler determinados textos. Deveriam ser livros de estudo, porque entender cada uma dessas passagens é fundamental para as nossas vidas. O Emmanuel didaticamente dissecou cada um desses versículos, nos mostrando a necessidade urgente de compreendermos Jesus. Está aí, obras falando sobre Jesus. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra magnífica, onde Kardec pega todas as passagens que têm fundo ético e moral de Jesus e comenta à luz da doutrina espírita. E a gente vai, pelas obras complementares, encontrar diversos benfeitores tecendo comentários sobre Jesus. E Jesus fala nessa bem-aventurança da mansidão. E a palavra grega traduzida como manso significa gentil, ponderado, cortês. E implica o exercício do domínio próprio que torna essas qualidades possíveis. Sem domínio próprio, sem se controlar, a gente não consegue vivenciar a mansidão. Bem-aventurado aquele que tem o domínio sobre os seus instintos e suas paixões. O significado da mansidão engloba muitos traços característicos da magistral definição do amor que Paulo dá na leitura do texto bíblico. Paulo foi fabuloso. Paulo conseguiu entender Jesus. Eis o motivo para a grande transformação que ele fez. Eis o motivo para sair pelo mundo sem medo de nada, vivenciando dor, ataque e fazendo com que o cristianismo fincasse bandeira em todas as cidades que passava, em todos os lugarejos que passava. Esse foi o legado de Paulo. Um legado que só foi possível porque ele compreendeu Jesus. O nosso legado para a humanidade, ou para nós mesmos, só será possível quando nós também entendermos as mensagens que Jesus deixou para cada um de nós. Elas são para cada um de nós. Estamos também nos aproximando do final do nosso programa. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a presença do meu filho Paulo de Tarso, que veio aqui me dar força, né, no desenvolvimento desse programa. Está aqui vibrando positivamente. E nos despedimos
Esperamos estar aqui juntos semana que vem, se Deus quiser, tentando ampliar a nossa compreensão dessa obra magnífica de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.